Todo louvor nós dedicamos a Ti. Gestos tão lindos que nos fazem ouvir. Como acordar de um sonho bom e caminhar ouvindo o som. Gestos de vida eternal, afugentando todo mal. Atribulada minha alma, traz o conforto e a calma. Ele é a minha luz, és a minha salvação. A quem eu temerei, transformação encontrei. Como acordar. Sherman, hoje aqui no Conexão com a gente. E olha só, estamos de volta. Hoje, 1º de maio, estamos falando sobre jovens no mercado de trabalho no primeiro bloco, sobre jovens empreendedores. Agora, aquele momento que dá um medo, hein, Chapolin? Primeira entrevista, primeira experiência, né? Você vai ser avaliado. É uma sensação. Olha, minha primeira entrevista, eu não conseguia falar, Chapolin, eu tremia. Me deu uma arritmia, Dá assim. aquelas travadas que dá em você de vez em quando, Luciana? Dá aquela crise de riso, assim? Pois é, não tive crise de riso, mas fiquei séria, assim, e quase não consegui falar. Nossa, foi bem difícil. A sua experiência foi legal ou não? Olha, faz tempo já, né? Mas, quer dizer, não faz tanto assim. Mas eu não lembro muito, até porque nesse emprego eu fiquei só 3 meses. Daí depois já comecei a trabalhar na instituição, uma das instituições da Igreja Adventista, e estou até hoje, né? Mas eu lembro que foi tranquilo, assim, era um emprego que inclusive um cara que trabalha aqui, o André, trabalhava na empresa, ele saiu e me indicou, então eu fui, falei com a mulher e comecei. Mas foi tranquilo, não foi um bicho de sete cabeças, não. E para os meninos aqui, para o Felipe, como foi a entrevista do primeiro emprego? Você lembra? Quantos anos você tinha? Meu primeiro emprego, assim, primeira vez que eu trabalhei, assim, eu tinha... Foi com a sua família, né? Foi com a minha família, então eu tinha 11 anos... 11, 12 anos, então foi aquela coisa de trabalhar com meu tio. Ele tinha uma oficina mecânica de máquina de costura, de conserto de máquina de costura, então não teve assim uma entrevista. Eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz para trabalho foi quando eu comecei a trabalhar cortando cabelo. Trabalhei cortando cabelo durante 8 anos, dos 16... Fez de tudo esse menino, né? Rapaz, eu cortei, fui barbeiro, né? No Rio o pessoal chama de barbeiro, aqui em São Paulo todo mundo... Mas e a entrevista? Como que foi a primeira entrevista? Essa entrevista foi no salão, então eu fui muito nervoso, porque eu tinha 17 anos. Nossa, novinho. E tinha aquela Você questão... é bem precoce, né, Felipe? Pois é, foi assim... Agora, olha só, para falar sobre esse tema, né, que todo mundo fica meio nervoso e tal, fala entrevista de primeiro emprego, eu acho que, na verdade, Samira, todo mundo fica nervoso, independente se é a primeira entrevista ou não, né? É natural, né? Até quem tem mais experiência, primeiramente, boa tarde, boa noite, né, Luciana? Samira, que é coordenadora de RH aqui no Novo Tempo, está com a gente hoje. Estamos aqui com todo o nervosismo, porque quem trabalha com RH é por trás, né? Não é na frente das câmeras, mas vamos conversar um pouquinho. E eu acho que é natural que todos nós fiquemos nervosos numa entrevista, ainda que você tenha experiência. Você está sendo avaliado, é natural que quando você está sendo avaliado, surge aquele nervosismo, aquela mão suada, e aí cabe mesmo o controle emocional para que você tenha uma tranquilidade para responder as perguntas do recrutador. Certo. A gente sabe que primeira entrevista, tá todo mundo nervoso mesmo, né? Tem que administrar e tal. Mas e para o entrevistador? O jovem, é difícil escolher, assim, no momento, as características que são relevantes para a necessidade que a empresa precisa naquele momento? Você diz difícil identificar... Identificar as características que vocês precisam. Existem testes comportamentais, existe avaliação técnica, que é por parte
tanto do RH quanto do próprio gerente da área, e vai da diferenciação, daquele que mais se destaca no processo, avaliando iniciativa, proatividade, também produtividade. Hoje existem testes que conseguem mensurar um pouco aí da produtividade. Não é difícil quando você tem um bom processo, com bons candidatos que realmente estão aí aptos para o mercado de trabalho. Agora, a empresa, né? Ela tem, de fato, receio de contratar um jovem que nunca teve uma experiência? Eu acho que isso é relativo. Vou falar da nossa experiência aqui. Eu tenho uma experiência no próprio departamento. Eu contratei uma pessoa que nunca trabalhou com endomarketing, era formada em publicidade e propaganda, mas ela tinha todas as características de alguém que poderia desenvolver um bom trabalho de clima organizacional numa empresa. Então, eu preferi não pegar alguém que tinha aí uma experiência de mercado com endomarketing e pagar cursos, capacitar essa pessoa para que ela estivesse apta para a função. Isso é interessante, porque você treina para ficar da maneira que a empresa precisa, não é? É a primeira função dela fazendo aquilo, então ela vai se adaptar totalmente com as normas da empresa. Isso faz diferença? Faz diferença, é um ponto positivo, porque vem sem vícios, mas eu acredito que o ponto, para mim, né, uma opinião pessoal, é que a pessoa vem com uma motivação que não se compara. Uma pessoa que já passou por várias empresas, ela vem com toda a competência, realmente, vem ali com uma bagagem, mas quando você coloca na balança, no meu caso ali, uma pessoa motivada, para onde eu posso mandar um beijo para a Aline Carvalho? Aqui, ó. Para qualquer câmera. Um beijo para a Aline Carvalho, ela disse para eu mandar, eu mandei um beijo para a Aline Carvalho, que trabalha com endomarketing aqui. Então, ela vem com a motivação, com ideias novas, é muito criativa. Por quê? É uma oportunidade nova, um desafio. Quando o jovem é desafiado, ele realmente consegue. Só tem 2 pontos negativos que eu vou dizer para você, viu, Samira? Pode dizer. Porque você tirou a nossa Aline daqui. Ah, é verdade. Mas o ponto positivo é que verdade, você a Aline trouxe a trabalhava com a Deise. gente. Você contratou a Deise para vir com a gente Viu? aqui. É Então, verdade. você tirou a Aline, mas trouxe a Deise. Então, a gente está bem servido. Agora, Samira, existem novas formas aí de entrevista, né, que as empresas estão se adequando, né, à tecnologia, aderindo à tecnologia. E uma forma é por Skype, né? Às vezes a gente não sabe nem como se portar presencialmente e, às vezes, por Skype, às vezes é muito distante, né? Existe uma dúvida. Será que dá certo? Dá certo. As entrevistas por Skype, inclusive no Brasil, em 2013, aumentaram em 52%. Por quê? Para a empresa, isso, além de reduzir um custo, tempo, né? Porque você acaba entrevistando e você tem candidatos, no nosso caso aqui, de todo o Brasil. Isso facilita muito. Mas o comportamento é o mesmo que uma entrevista presencial. Então, se você vai passar por uma entrevista aí por Skype, tem que checar o ambiente, que é olhar realmente ali, não tem muita informação no ambiente. Está organizado. Exatamente, organizado, não pode deixar coisas jogadas. Checar o equipamento é muito importante. Câmera funcionando, conexão, o áudio, tanto fala quanto escuta, não permitir ruídos, então tem que ser uma hora tranquila, sem grito de criança, cachorro latindo, batendo porta, porque isso atrapalha a avaliação do recrutador, porque ele precisa focar realmente no que você vai responder e não no ambiente. Agora, quando a gente vai fazer uma entrevista pessoalmente, a gente se preocupa com o cabelo, com a roupa e tal. Por Skype também tem que estar... A mesma postura. A mesma postura. Então, é o que a gente fala, dentro de uma entrevista, você precisa sempre conhecer a empresa. Então, lá, preciso me vestir formal? Como que se vestem lá? Como que é a função que eu me candidatei? A gente geralmente tem essa avaliação. Para o Skype é a mesma coisa. Se preocupar ali com o terninho, não pode ser só da parte de cima, porque se acontece alguma coisa e você precisa levantar aí tá de pijama por baixo, não dá certo. Tem que ter Agora, uma postura. Samira, temos uma internauta diretamente de Salvador, a Crislane, que ela teve essa experiência de entrevista por Skype com 2 multinacionais. Eu quero saber, Crislane, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Lu, tudo bem? Eu quero saber como que foi essa experiência, foi positiva? Conta pra gente como que foi. Eu fiz a entrevista, tem uns 6 meses, fiz em um prazo de 1 semana em 2 multinacionais. Foi incrível, porque foram 5 fases e uma das fases foi até por telefone. Eu sou fisioterapeuta e uma das fases foi caso clínico. E ela me perguntava o caso clínico, tinha momentos que eu não tinha ideia se eu estava falando certo ou não. Eu perguntava, tá certo?
Aí ficava aquela coisa estranha, assim, mas graças a Deus eu consegui. E muita gente, eu pergunto sobre a entrevista de Skype, muita gente aqui não conhece. Tem gente até que duvida que eu fiz. E qual é a relevância? É interessante? Cris, é sim. Nós, inclusive, avaliamos muito bem a entrevista por Skype. É da mesma forma que a presencial. E nós fazemos o retorno para o candidato quando ele passa ou se ele é reprovado no processo. A validação é a mesma para o candidato presencial como por Skype. Agora, Cris, eu quero saber de você. Você teve dificuldade de saber como se portar? Se você olhava para a câmera, se você olhava para o entrevistado diretamente na imagem? Como que foi essa experiência para você? Isso aí foi uma coisa muito interessante. Eu li muito. Quando ela entrou em contato comigo, falou que seria por Skype, eu comecei a ler. Não sabia, não tinha ideia. Comecei a ler, realmente, tudo que Samira falou, eu levei a sério. E é isso, esse momento, olha para a câmera ou olha para a tela do tablet, entendeu? E cachorro passando do lado, você fica meio complicado, não sabe direito. Mas graças a Deus deu tudo certo. Cris, você olhou para a câmera ou olhou para a tela do computador? Eu olhei para a câmera. Perfeito. Olhou certo, tem que olhar para a câmera, né? Cris, muito obrigada por compartilhar sua experiência aqui com a gente hoje. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Agora, Samira, é interessante... Luciana, se fosse só pela câmera também eu teria passado, não sei no resto, mas pela câmera eu ia olhar para a câmera. Certo, né? Exatamente. Agora, Samira, pesquisar é importante também, né? Saber como se portar e tal. Eu acho que já existem algumas orientações na internet aí para entrevista à distância, né? Os jovens hoje, eles têm tudo pronto, né? A internet, a pesquisa, o acesso à informação é muito fácil. Existem inúmeros sites que dão dicas de como se comportar, seja na entrevista presencial, seja por Skype, o que os recrutadores pensam, como reagem, porque cada recrutador tem o seu perfil, né? Então, existem várias dicas. O interessante é que tem que ser o mais natural possível, honesto na entrevista, não tentar ali burlar o sistema. Por Skype é até interessante, porque as informações do currículo ficam mais fáceis para você ter ali do lado, para realmente você responder de acordo com o que você colocou no currículo. É até mais fácil por Skype, porque presencial, você entregou o currículo, tem que chegar lá e tem que responder exatamente conforme você enviou. Samira, é uma pergunta rápida. Com relação a quando o cara é reprovado, a empresa geralmente, não sei a Novo Tempo, mas no geral, como que funciona? A empresa passa para o convidado, por que ela reprovou? Não é obrigada, mas pode passar. No nosso caso, nós fazemos devolutivo por e-mail. Não é obrigada a ter um feedback. Não é obrigada, mas eu acredito que Porque isso é importante, ideal, né? Para a pessoa saber onde errou. Agora, Chapolin, o nosso tempo aqui do segundo bloco já acabou. A Samira volta no terceiro bloco junto com a Cláudia, que é a coach que participou conosco aqui no primeiro bloco. Você não sai daí, que já estamos de volta.